A gente entrega hoje mais ou menos de 18 a 24, né? Mas agora a escala vai aumentar muito. Não, mas eu vou te falar isso aí também. Para quem que pensa em você, já fez uma casa? Já fez? Às vezes ficou o ano inteiro pelejando, não sei o quê. O pedreiro fala assim, não, vai ficar pronto aí na hora que vem, ainda vai mais uns 3, pensa numa reforma na sua casa. Ô, Mani, mas pegou o jeito, cara, tudo que é, se você pegou as pessoas certas, né? Eu devo muito ao time, devo muito à minha família, devo muito aos clientes aí que sempre acreditam na gente. Eu trabalho 20, 30% da minha empresa, cara. Mas é abrindo campo e fazendo as coisas acontecer e o negócio roda, entendeu? E isso a gente tá ajustando, tá apertando parafuso o tempo todo. Mas eu tenho certeza, e ainda tô até falando pro time lá, cara, vamos, pra escalar, pra transformar a vida. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia e Negócio Podcast, aqui é o Romani, e hoje eu estou com um convidado que entende muito da área de construção, tem uma mentalidade incrível, que cresceu muito e que eu tenho certeza que vai poder contribuir muito para o desenvolvimento da sua mentalidade também. Então, quero que vocês recebam aqui, ó, inclusive coloca aqui nos comentários, se você já construiu uma casa, já construiu um prédio, já construiu alguma coisa, já passou por reforma, esse cara aqui talvez possa te ajudar. Seja muito bem-vindo, Martim. Eu que agradeço, Romani, é um prazer estar aqui junto com você, poder compartilhar aí com sua audiência e que você me perguntar aqui hoje é de coração aberto para poder compartilhar, né? Se não construiu ainda, é bom que não construa com a pessoa errada, é isso que eu ia falar. Não é que não constrói, mas não construa com a pessoa errada, mas se achando a pessoa direita, eu acho que além do seu bem, né, o seu patrimônio ser alcançado, você pode realmente ter alguém que te norteie e ter um negócio na mão. É isso aí, só dando um toquinho que eu acho que assim, você pode até comprar até a mentalidade, tem muita gente boa no mercado aí que está se destacando, né? E a gente se juntou perto dessas pessoas para poder fazer diferença no nosso mercado e realmente entregar aquilo que os clientes querem, os sonhos deles com segurança, né? E alcançar fazer o seu investimento do jeito certo. E aqui, ó, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, porque o Martinho é uma pessoa que tem resultados expressivos nessa área da construção civil, e eu quero entender um pouquinho, fala um pouquinho do que você faz, Martinho, como que você está, conta um pouquinho da sua trajetória aqui pra gente, e antes de começar a falar da sua trajetória, fala um pouquinho do que você faz hoje, da sua visão do que você pensa em fazer, depois conta a sua trajetória. A minha visão hoje, Romani, uns 6 anos atrás, a gente teve que reconstruir a nossa empresa, né? 25 anos de estrada, a gente teve que reconstruir ela. Não gostava de reforma, acho que Deus provou que eu precisava mexer com reforma, mas foi a reforma da empresa, né? E muito legal isso daí, cara, que a minha visão virou uma transformação de vida de pessoas. Então, quando qualquer negócio, vamos dizer, empreendimento que vai ser gerado na nossa empresa, primeira coisa que eu vejo é o propósito, se vai fazer sentido para transformar a vida dos nossos clientes e também ajudar a nossa base, que é a nossa equipe. Então, se for para resumir numa palavra, eu falo que seria transformação. A gente realmente foca muito em transformar a vida das pessoas conforme, usando o nosso trabalho em favor disso, né? Legal, cara. Transformação. E ó, interessante, pessoal, ele fala transformação porque até você trouxe ali um pouco do sonho da pessoa, muita gente tem um sonho de ter uma casa, ter um apartamento, ter um local para morar, e o que te levou para essa área? Conta um pouquinho de também resultados, o que você já construiu nessa área, para quem não te conhece, falar assim, o que esse cara talvez pode me ajudar aqui? Ou por que eu devo dar ouvidos para entender ali sobre construção pro Martin? Tá bom, vamos lá. Pessoal, é assim, eu tenho 42 anos hoje, né? E a gente está desde os 12 anos dentro de construção. Desde pequeno, meu pai veio do nordestino, seu José Antônio, Dona Maria Piauense, vieram do Nordeste para cá e residiram aqui em Guaianazes, perto do estado do Corinthians, aí quem é corintiano, né? Eu se tornei corintiano, mas não foi por isso não, viu? Mas... Eu cruzeirense, meu pai cruzeirense, tô sofrendo. Tá sofrendo. Nós também não tá muito bem não, viu, irmão? E meu pai veio para cá trabalhar numa grande construtora chamada Método, né?
E ela fazia muito, verticalizava muito aqui em São Paulo. E eu fui o único que nasceu aqui. Meus irmãos todos, né, era 7 irmãos, todos, eles vieram, já era o mais velho que eu, tinha 3 anos. E eu nasci aqui em Guaianazes, ali perto do estado do Corinthians mesmo. E aí, quando meu pai trabalhou uns 4, 5 anos nessa empresa, quando eu tinha mais ou menos 3 anos, ele foi para o interior de São Paulo, né? Que ele conheceu um dono de supermercado e foi lá fazer uma casa de campo para esse dono de supermercado. E desde dessa idade aí, cara, desde os 3 anos de idade, eu queria, porque queria estar junto com eles. Eles levavam, por exemplo, nesse local é muito gelado, tem assim, muito frio mesmo, aquelas geadas de 90, que se você levantava de manhã, a plantação tava toda branquinha, de tanta geada, né? E chegava, ficava brincando, eu ia pra obra com ele, né? Saía daqui de São Paulo, ia pro interior, uma coisa de quase 100 quilômetros, e ficava lá 15 dias, né, dentro do canteiro de obra mesmo, dentro do barraco lá junto com meu irmão, isso com 3, 4 anos de idade. E chegava à tarde e eles falavam que eu não gostava de tomar banho, né, mas hoje eu acho que eu tomo, cada 2 dias eu tô tomando um banho, mas naquele tempo eu passava uma semana sem tomar o banho. E tem aqueles tambor de 200 litros, eles pegavam eu já colocava dentro do tambor de 200 litros e tirava na água gelada, 6 horas da tarde. Então, só para ver aqui se tem alguém que se identifica. Eu lembro quando eu era pequeno, eu também não era muito fã de tomar banho quando era pequeno. Vai lavar o pé, menino, a mãe falava. Vai tomar. Você acredita que eu já fiz de ligar o chuveiro, ficar do lado de fora esperando? Quem não fez isso, né? Quem não fez? Mas isso era água quente, né? Por exemplo, o pessoal no sítio mesmo, eles, como que eles fazem? Água esquentada quando você quer tomar banho. Aí eles tomam banho de canequinho. É um gelo danado, cara. Então, o que foi? Eu, desde moleque, né, comecei a acompanhar meu pai. E meu pai fez essa casa lá e ele ficou por lá. Ele gostou, era sítio, bem no meio do mato. Como ele veio do Nordeste, já era acostumado com aquilo lá. Quando ele viu aquilo, São Paulo nessa loucura e o interior bem tranquilo, cara, é aqui que eu vou criar meus filhos, né? Tem questão de segurança. Teve 2 irmãos meus, que era mais velho, já estava já viram se profissionalizando, e eles ficaram em São Paulo. São Paulo capital, meu pai tinha um sócio nessa época, e eles ficou trabalhando com eles, e os menores foi todo embora pro sítio. Então eu fiquei lá, quanto meus irmãos, até os 12 anos. Trabalhei na roça, plantando beterraba. Cara, tem muita história, mas a gente vai se prender aqui, porque você falou que me trouxe aqui, né? Então, plantava repolho e andava 5 quilômetros lá para poder estudar, né? Com o caderno, quando chovia, eu levava dentro de um saco de arroz, né? Que não tinha bolsa, não tinha mochila, levava dentro do saco de arroz para não molhar. Descia cantando Zé Camargo, Luciano, Leandro Leonardo e tava tudo feliz. Então, hoje até a gente vê o pessoal de hoje, né? A geladeira cheia toda e reclama ainda. Então, a gente passa cada coisa, cara, parece que foi ontem, né? Então, mas isso você me perguntando, fazendo essa provocação, vai vindo na mente aqui. Então, foi uma época muito gostosa. E como não tinha muita prospecção, minha família toda mexia com obra. Quando meu irmão veio para cá, esse meu irmão esses 2 ficaram trabalhando com o sócio do meu pai, viraram empreendedor também, abriram construtora. Então os irmãos mais velhos iam ficando e iam vindo para cá. E eu fui a raspa do tacho, né, cara? Eu fui o que ficou mais lá. Mas quando foi dos 12 anos, eu vim para cá trabalhar junto com meu irmão. Aí vim trabalhar junto com meu irmão e fiquei dos 12 aos 16 com ele. E olha isso, é como se fosse assim, de 12 anos eu saio muito velho já. Já saiu muito velho. Mas você tá desesperado, cara. Desesperado, porque assim, não pela situação, sabe, Romani? Mas é o sonho, cara. É o sonho de vencer na vida, é o sonho não é sonho de, por exemplo, assim, talvez isso que a gente vive hoje. Mas é de você, por exemplo, dormir no colchão quente, né? E tomar um banho no chuveiro quente, na água quente, não é muito longe disso, não. Pode ter só mochila, não precisa ser o saco de arroz. Você entendeu? É esses parâmetros que a gente veio buscar. Então, graças a Deus, a gente viemos, fiquei até dos 12 aos 16, eu tenho uma gratidão enorme por esse irmão meu, hoje ele já não está mais com a gente, né? Mas me ensinou muita coisa, cara, ensinou a ser sério, ser ético, né? Não passar na frente, como ele trabalha com bastante engenheiro, ele tinha escritório de arquiteturas, que ele trabalha muito em loja de São Paulo, essas coisas, ele era muito assediado,
prestar um bom trabalho, chegou uma época que ele tinha quase 100 funcionários, aí fazia bastante loja, todas essas lojas, Lelis Blanc, essas lojas grandes, Vivara Joias. Então ele fazia bastante essas lojas de shopping, essas coisas. Na época que a minha mãe trabalhou com loja de roupa, ela comprava lá na Lelis. Lá. Na Lelis, né? Nós trabalhamos na casa da dona, cara, um ser humano, por isso que eu falo pra você, cara, pessoa sabendo usar o dinheiro, cara, e isso... É legal a gente vivenciar isso aí, que ajuda a formação de caráter da gente, você entendeu? A dona da Lelis mesmo, o pessoal chegava lá, cara, ela não deixava ninguém começar a trabalhar sem tomar café. Ela tinha umas 12 pessoas empregadas que trabalhavam, mas todo mundo servia o café pro pessoal. Na hora do almoço, os caras abriam a marmita e ela vinha com um monte de mistura para dar pro pessoal. Então, assim, como que se diz? Vamos dizer, uma coisa de humildade. Aqui, ó, até para você compartilhar um pouquinho dessa primeira coisa aí, baseado no que você está falando. Tem gente que pensa assim, não, mas quando a pessoa enriquece, ela começa, sei lá, a ficar arrogante, ela começa... é quase como tem gente que tem quase que medo de enriquecer, Sim. Com medo de ficar uma pessoa, se tornar uma pessoa... Não. O dinheiro não torna ninguém mal, o dinheiro é só dinheiro. O dinheiro é só dinheiro. A pessoa cresce. E outra, eu acredito, inclusive, que a pessoa tem muito mais chance de crescer sendo honesta, sendo ética, íntegra, fazendo coisas boas. Das pessoas que eu convivo, que tem mais dinheiro, no geral, as pessoas que têm mais dinheiro, no geral, são pessoas mais honestas, mais íntegras, mais trabalhadoras, nas experiências que eu tive. Sim. Tem gente que pode olhar e falar assim, não, mas... O cara ganhou dinheiro, sei lá, fez alguma coisa errada. E a experiência é o contrário. Olha isso que você está falando ali. É surpreendente, cara. É exemplo de humildade. Isso forma caráter da gente, sabe? Aí a gente fica vendo essas coisas, cara. Fala, pô, quero ter dinheiro para ser desse jeito aí. Isso vai despertando esse desejo. Fiquei com meu irmão dos 12 aos 16, né? Trabalhei em lojas, dormia em cima, saco de cimento. Isso com 13, 14 anos, cara, no centrão de São Paulo. No meio de um monte de peãozada, peão trecheiro, porque existe o peão que... Hoje os peões estão muito mais manhosos, né? Os meus mesmo são todos... Os meus não, o time lá que a gente trabalha junto lá, eles gostam de trabalhar do lado de casa, não gostam de ficar... Mas a gente ficava, dormia, descansava, às vezes virava à noite, dormia em cima do saco de cimento. Então, assim, isso serviu para criar uma casca, né? De querer vencer na vida, as coisas não vai ser fácil, cara. Então, fiquei até os 16, dos 16 comecei a empreender, já fazia alguns trabalhos de acabamento, piso, revestimento, mas não era muito bom, não era, por exemplo, assim, não tinha bom em relacionamento, não tinha os bons contatos. Quando você está trabalhando para os outros, é um recado aí pro pessoal, né? Às vezes hoje em dia, até você trabalhando, ou você trabalha para enriquecer os outros, ou trabalha para enriquecer você, né? E tá tudo certo você trabalhar para enriquecer os outros. Isso é honroso. Eu vou te contar até uma coisa curiosa. Até quando você trabalha para você está trabalhando para enriquecer uma outra pessoa. Outra pessoa. Ou solucionar um problema de alguém. É só engano, né? E tem que gerar valor, né? Você tem que gerar valor. A pessoa me paga se eu gero mais valor do que o que ela pagou. Sim, senão ela não paga. E na realidade, hoje a maioria das empresas, ainda que elas colocam a educação dentro dela, porque o único jeito para dar certo é colocar a educação, né? Isso é fato. As pessoas têm muita oportunidade, cara, porque elas ganham para poder aprender, né? E às vezes numa faculdade da vida eles ficam 5 anos, eu até brinco, eu não tenho nada contra a faculdade, tá? Mas assim, faculdade, se você estiver exercendo, talvez uns 15% você vai usar. Agora, se você não estiver exercendo, tem cara que passa 5 anos longe da hora que ele vai para o mercado de trabalho, é zero, né, pô? Cara, eu vou te falar, tem gente que fala, por exemplo, eu lembro de uma vez entrou uma pessoa no RH da minha empresa, fez faculdade de psicologia, inclusive. Eu falei, não, cara, tem que ensinar ela não sabe fazer, lógico, tem ali alguma coisa, mas... Na prática, é um mundo completamente diferente. A pessoa, às vezes, fez uma faculdade, ela não tem noção... Vou dar um exemplo aqui de parte de RH, tipo, de descrição de cargo, de definição de salário, Sim. definição de metas, progressão de carreira e um monte de outras coisas que talvez na faculdade não ensina, mas a empresa é isso que ela está precisando. Está precisando, é isso aí. É verdade. E não consegue, né, desenvolver. Por quê? Ela não teve a oportunidade de ninguém ensinar.
o estudo ele tem que passar a grade, né? É. Se vai fazer efeito, se o cara vai aprender ou não, ele tem que passar a grade, né? Tem uma coisa, eu vejo que o ensino, por exemplo, a minha empresa existe porque o ensino tradicional não funciona como deveria, senão a minha empresa não existiria. Verdade, porque faz todo sentido. É uma empresa de educação, exemplo, eu ensino muitos psicólogos, terapeutas, às vezes profissionais, porque não deu para... E tudo bem, eu acho que também essa ideia e ter a humildade de entender quem está pronto já morreu, tem que continuar estudando o resto da vida, mas infelizmente o ensino tradicional traz muita coisa que não é necessariamente o que o mundo real exige. Vamos pegar a escola, porque escola todo mundo fez, a maior parte, né? Não todo mundo, mas a maior parte, quem está assistindo, se tem acesso à internet, a chance é enorme que deu para fazer algum nível escolar aí. Cara, logaritmo, lisossomo, cromossomo, química orgânica, diferenciar dinossauros. Você sabia que a gente aprendeu isso tudo na escola? Verbo transitivo direto e indireto. A gente sabe falar português, mas a questão é, o mundo real, ele exige algo muito diferente do que, às vezes, o tradicional está ensinando. E não que o tradicional... Por quê? Existe uma lacuna muito grande, né? Existe uma lacuna muito grande. O ensino e o mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, eu vou colocar meu filho na escola, porque é o que tem. É o que tem. É o que tem. Não tem outro jeito. E, cara, fora disso, a hora que eu despertei que dava para ganhar um pouco mais, alguma coisa, assim... tem muita gente que vamos dizer a palavra, chega hipócrita. Mas eu resolvi empreender por isso, por aquilo. Cara, só ver se ele estivesse com alguém com uma visão diferente, né? No meu caso, eu não estava. No meu caso, foi egoísmo mesmo. É de querer ganhar um pouco melhor, para mim poder ter um carro melhor, para mim poder ter uma casa, né? Só um ponto aí, que isso é muito importante. Pessoal, isso é propósito também. Tem gente que pensa assim, propósito tem que ser uma missão, sei lá, de nobre, que fazer pelo outro. Propósito pode ser inclusive apostar corrida consigo mesmo para ver se você chega até o poste correndo. Eu gosto de dizer que às vezes as pessoas romantizam demais essa ideia de propósito, mas é um sentido. Se aquilo me dá sentido, pode ser comprar um carro novo, pode ser pagar o restaurante, pode ser coisa simples. Mas se me dá um movimento, uma pulsão de deixa eu fazer mais, isso é propósito. Sim. E até porque propósito não é uma linha de chegada. Tem gente que pensa, eu tenho que descobrir o meu propósito, porque aí quando eu descobrir, minha vida vai Isso que é legal, Romani, porque às vezes eu acredito que os propósitos eles vão diversificando, vão mudando, né? E a gente... Achei meu propósito, né? Então, assim... Aí você chegou nele, você fica em depressão depois? Em depressão? Não, e tem vezes que você faz um esforço danado e não viu que não era aquilo que você queria, né? Exato. Tem um amigo meu que ele até falou, cara, ele me chama de meu brother, ele falou, cara, se você quer comprar um carro, se você quer comprar uma casa, se você quer mudar de país, sabe o que você faz, cara? Aluga, vai lá, pede pra fazer, que às vezes você vai fazer um puta de um esforço, não sei quantos anos da sua vida, e na hora que você conquistar, você fala assim, cara, não era isso que eu queria, não. E às vezes é muito mais fácil, né? Se você quer ter acesso, chegue, converse com quem está fazendo, com quem já fez, né? Então, o foco foi o quê? Mudar de vida. Mudar de vida, vou conseguir uma coisa melhor, e graças a Deus, né, consegui, e deu muito certo. Esse cara que era o pedreiro, daqui a pouco você viu, de um ano e pouco tinha parado de trabalhar com meu irmão, já estava com uma pastinha debaixo do braço, não tinha carro, mas estava rodando 4, 5 obras, e dentro de condomínio, e o negócio foi crescendo. Quando foi ver, já tinha mais de 10 pessoas trabalhando comigo, e aí, exemplo, eu malemar, eu sabia colocar uns 2 ou 3 blocos, cara, eu não sabia falar com o caboclo, não sabia cobrar dele, né? Aí tudo... Você tem que aprender liderança. Você não sabe como que você fala com o cliente, entendeu? Não? Como que você dá um orçamento certo. Comunicação. Isso eu tô falando, quase 20 anos, né? Mais de 20 anos, um pouco mais, né? Então, 25 anos na estrada aí, mas um pouco mais de 20 anos. Então, assim, não tinha esses acessos muito fáceis que hoje tem, né? Cara, hoje mesmo você pesquisar ali, esse orçamento de obra, o cara fala a região, ele te dá uma planilha ali que... não é certa, exata, mas te dá uma base de uns 80% de acertativa de valor de obra, né? Então, como que você pega? E aí, exemplo, eu trabalhei muito, cara, sempre foi o cara, eu sempre brinco que eu tenho 3 tipos de cliente, o cara comeu capim seco pela raiz, o executivo e o investidor. E, cara, todos esses caras são inteligentes, eles não são, né?
E exemplo, assim, por mais que o cara seja inteligente, tem alguns que era justo, mas tem alguns que se ele pudesse te sugar, ele ia te sugar, e tá tudo certo, né? Negócio. É negócio. Então foi nessa correria, cara. E aí cabe a gente também saber dizer não quando... Mas e o medo, né, de dizer não e quando você... E às vezes podia ser sim, às vezes aquilo podia ser bom, E por dúvida você quer pegar tudo, né? Quer fazer tudo. E isso você acabou de perguntar, então eu vou dar até um recado aí pro pessoal, aí se serve, não é construção, é qualquer resolver empreender, né? O que o empreendedor erra bastante, pessoal? Pega essa aqui. Você vai montar um negócio, cara, vamos dizer, o cara vai montar uma barraca lá para vender pastel. Ele chega lá, cara, ele monta um pastel. Tá vendendo o pastel, pizza e queijo, né? Tem o pizza e tem o presunto e queijo, o carne, 3 tipos de pastel. Aí beleza, só isso aí já dá um trabalho. Quer colocar mais sabor? Tudo bem. Mas daqui a pouco o cara chega e fala assim, só tem pastel, não tem coxinha? Aí ele fala, pô, os caras estão pedindo coxinha. Ah, você não tem esfirra? Pô, a cabeça dele dá um pinel, daqui a pouco ele vai lá, ele já estava muito bom de fazer o pastel, fazer os 3 sabores do pastel, o que ele faz? Começa a arrumar um custo alto para fazer a coxinha, arrumar um custo alto para fazer a esfirra, aí fala assim, mas por que você está fazendo? Não, porque tem pessoas pedindo, eu tenho que ter aqui, eu tenho que... Aí enche a prateleira, quando ele vai ver, que ele não tem estatística, né? Porque se ele fosse fazer estatística, ele estava vendo que ele estava vendendo só o pastel ainda. E chegando um lá que estava pedindo, cara, mas ó, exceção não é regra, cara. E aí a gente quebra a empresa. Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que diz o seguinte, foco é saber dizer não para boas oportunidades. Para boas oportunidades. Porque, ainda mais... Quem começa a dar certo o negócio, começa a vir... E eu também vejo isso. Até um desafio. Pra mim, cara, passou uma oportunidade de cá, uma oportunidade de lá. Eu falo, cara, será que eu não pego essa oportunidade? É tentador, né? Mas é querendo tirar você do foco, cara. E aí, quando vê, cara, você enche a prateleira e você não tem, né, dados pra você saber o que realmente tá dando lucro, o que é mais rentável. Porque assim, cara... o ser humano tirou o ar dele, ele falece, ele morre. A empresa é assim, cara. Se tirou o lucro dela, em algum momento ela vai morrer. É simples assim, não tem... Então, qual que é o foco? Esse recado aí. Comece em poucas coisas. Testou, 20% deu lucro. Que gera 80% dos resultados. Acabou. Deu lucro, tá rodando, colocou no automático, testa outra coisa. E não testa deu lucro, tudo, não. Vai. Deu errado, tira. Testou? Tira, entendeu? Não tem ego. Porque assim, você tem que realmente, cara, resolver algum problema das pessoas. Você não vende serviço, você resolve problema. Você tem que dar solução. Mas essa solução também tem que te dar a sua solução. Tem questão de sobrevivência. Para você fazer o bem para as pessoas, você tem que estar vivo. Primeiro momento. Cara, isso que você falou agora eu acho fantástico. Eu falo sobre isso. Por exemplo, eu entrego mentorias, eu entrego programas e às vezes falo assim, Romano, mas por que você decidiu entregar a mentoria nesse horário? Porque era bom pra mim. Aí a pessoa fala, não, mas você não pensou e você não fez uma pesquisa? Eu falei, não, cara, porque senão, aí depois vai atrapalhar meu jantar com a minha esposa, vai ter não sei o quê, e esse horário eu sei que eu vou estar bem. Sim. E se eu tô bem e eu consigo entregar o meu melhor, você vai conseguir fazer bem pros outros. Vou fazer bem pros outros. Aí tem pessoas que querem fazer bem pros outros, ele não estando bem. Fazendo bicudo, fazendo de mau humor, fazendo um sacrifício, aí acabou, pô. E essa coisa de, às vezes, ouvir, porque eu gosto de receber feedback de cliente. A gente tem que saber filtrar. É verdade. Porque senão, de repente, é isso que você falou. Põe a coxinha aqui, põe outra coisa. Na hora que você vê, você não está vendendo pastel e perdeu o foco, você está com um gasto muito grande. Eu tenho a plataforma de educação e tem hora que a pessoa dá um feedback, que aí eu falo, cara, ela não tem noção do feedback que ela tá dando. Que é o trabalho que dá, é a coisa que, tipo assim, eu teria que gastar, sei lá, uns 500 mil reais para implementar uma coisa. Pra resolver coisa de 5 pessoas. Entendeu? Tipo, que... E agora tem outros feedbacks que são interessantes, que eu falo, cara, esse feedback aqui é simples, dá para implementar rápido, e tem outros que vale testar. Sim. Que às vezes tem um custo, mas é um custo que vale o risco. Que, opa, eu sei lá, vou gastar 3 mil reais aqui, e se eu perder, perdi. Mas eu testei. E o empreendedor, essa também é uma coisa interessante. O empreendedor é complicado, meu amigo. E ele vai errar muitas vezes. Se não tiver alguém para segurar ele, ou ele apanha, na hora que ele apanhou, tem cara que quando ele apanha, eu não pago para ver mais nada, cara.
Tem hora que eu deslumbro, vejo dinheiro em qualquer lugar, falo, putz, o cara tá deixando dinheiro na mesa. Só que o cara fala que a palavra que você falou, tem hora que tem que dizer não para as oportunidades boas, pô. Porque vai tirar você do seu foco, vai desalinhar você do seu propósito. E às vezes, quando você vai ganhando uma escala, o propósito não é só seu mais. Tem pessoas acreditando nisso, tem pessoas, né? E aí você tem que tomar esse cuidado. Então, assim, esse empreendedorismo é muito top, né? É o que realmente faz a pessoa mudar de vida. Mas também, às vezes, muda de vida pro lado ao contrário, né? E também é importante entender, porque existe muito aquele ideia, tem que empreender e tal, mas, cara, também não é para todo mundo. E por quê? Porque, vamos lá, primeiro, quem empreende sabe disso, você sabe disso. Cara, você vai trabalhar muito mais. Você pensar, eu não vou empreender porque eu não vou ter, eu não tenho que lidar, eu não tô aguentando meu chefe. Cara, que ilusão, você tem 1 milhão de chefes que são seus clientes. É isso aí. Você tem muito mais E a sua base e seu chefe, e seus fornecedores. Na realidade, você está no centro de tudo. Né? E você vai ter que resolver isso. E principalmente o cara que está começando um negócio, quem está começando empreendimento, é acordar desempregado todo dia e pensar gerar valor para um número significativo. Acordar desempregado todo dia. de pessoa e pensar, como é que eu vou fazer dinheiro solucionando o problema dos outros? Sim. E às vezes, enriquecer alguém é o que te faz enriquecer também. É verdade. E a gente, às vezes, nesse ego, essa vontade de mudar de vida, a gente não consegue ter essa percepção. Então, a grande sacada aí, você pode até colocar o sininho para soar aí, que é falar, cara, gerar valor, cara. Gere valor. Se estiver trabalhando em CLT, gere valor. Eu até brinco com meus meninos lá, falo, cara, a empresa não te paga. Você tem que se pagar. Se tiver alguém abaixo de você, 2, 3, 10, você vai ter que fazer uma receita que pague eles, pague você e gere lucro. Não faz sentido a empresa ter uma ligação empregatícia com você. Isso. Mas, cara, até na reformulação da empresa, cara, nós ficou sem mimimi, sem conversa fiada. Você não está entendendo não, porque às vezes o cara chega de olho... Tá com remera no olho e ele fala que o ônibus atrasou. Não, você acordou atrasado. Não foi o ônibus, não inventa. Então tem que ser transparente, a cultura tem que estar pregada lá, o cara tem que respeitar, porque senão a gente vive numa vida de faz de conta. Eu falo, vai chegar no dia de te pagar e eu também vou inventar uma história aqui e aí falar que não tenho dinheiro. Isso não existe, a conversa não fecha, então o negócio tem que ser reto. Isso é importante também, porque... existe a ideia de que, eu gosto de... A liderança forte, às vezes, ela tem que contrariar algumas pessoas. É importante ter aquela questão, cara, tá indo bem, vamos valorizar, vamos, sei lá, vou dar um exemplo da construção civil, bater uma laje, vamos fazer um churrasco, alguma coisa aí do tipo, mas também tem aquela questão, cara, chegou atrasado ali, não dá para passar a mão na cabeça. Não. Porque tem uma conta, imagina, vamos pegar, eu gosto de trazer essa reflexão. Às vezes tem um colaborador que me pede alguma coisa. E aí eu penso assim, cara, eu podia fazer isso, né? Mas e se eu tivesse 100 colaboradores, será que dá para fazer isso? Para todo mundo? Porque senão não dá para eu escalar e crescer meu negócio. Porque imagina, sei lá, o cara fala assim, porque toda sexta, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho uma consulta médica lá que eu tenho que ir toda sexta-feira. Aí se eu abro exceção para esse, aí o outro eu vou ter que abrir para outro. Na hora que eu ver, tá uma bagunça. Tá uma bagunça. E não é porque... E não é na sexta mais, né? E não é na sexta. Na hora de bater a laje. Entendeu? Aí já tá... Na hora que vê, tipo, perde todo... Porque fez pro fulano, tem que fazer pro ciclano. E na hora que vê, a empresa começa a desandar. E aí a cultura organizacional. Nós temos até o nosso mentor lá, o Joel, ele fala isso aí, né, cara? Família, não, meu. Aqui não é família, aqui a gente é time. Ele bate muito em cima disso, né? O que é? Time, não é família. E é pura verdade, cara, por causa que assim, família às vezes aceita tudo, né? E a empresa tem que tomar cuidado. Empresa não é instituição de caridade, cara. O papo tem que ser reto. Você tem que... O lucro é uma coisa social, lembra disso? O que acontece? Você tem que, cara, realmente tem que visar o lucro. Você tem que ser humano, respeitar as pessoas, né? Respeitar as pessoas. Para nós lá, nossos clientes sabem. Isso aqui eu falo... Eu sei que é o podcast mais ouvido aí do Brasil. Eu falo de coração aberto. Meus clientes sabem disso. A gente pensa no lucro e lá ele não é maior que o ajudante da obra. O ajudante da obra não é maior que ele. Existem hierarquias. Primeiramente Deus, segundo o cliente. Tá esses caras que estão na diretoria. E depois tem toda a base, mas ser humano, eles são todos iguais. Então, assim, não existe um maior que o outro, em questão de humanidade.
mas em questão de respeito, né? E saber qual que é o dever de cada um. O que tem que entregar do dono da obra ao ajudante tem que está bem claro isso aí, tem que estar bem focado. Qual que é o seu RSF, a responsabilidade-chave da função. O que você tem que entregar para a empresa, o que você tem que fazer, né? Então, assim, a gente cresceu bastante, eu até brinco assim, a gente cresceu bastante, mas nesses primeiros 10 anos de empreendedorismo, a gente cresceu que nem bambu chinês, foi para baixo, cara. Porque quando estava lá com uns 2, 3 anos, eu conheci um cliente, o Luiz, o nome dele, como fosse hoje. Ele abriu uma incorporadora, ele queria que eu abrisse uma construtora para gerar nota para ele fazer tudo bonitinho, pagar imposto, e é o que eu defendo, tudo certinho hoje. E ele falou pra mim, olhou assim, eu era jovem, e quando ele viu o cara jovem, com aquela vontade de vencer, né? Ele acha até bonito, né? Cara, isso é bom demais. Ele fala assim, ele falou pra mim, carinha, cuida da sua empresa quando ela é pequena. Porque se um dia ela crescer, você não vai conseguir criar. Aí eu falei, putz, esse cara tá querendo me dizer alguma coisa. Eu consegui por uns 2 anos, o Romano. Mas quando eu vi, ela tinha escapado dos dedos, assim, tinha ido embora. Aí, exemplo... o cliente fazia o que queria, a mão de obra faria o que queria, os fornecedores... Trate seu cliente como adulto para ele agir como adulto. Não é? Aí essa cultura, o cliente sempre tem razão. Cara, realmente, eu acho que a gente tem que ter um respeito, uma soberania... Mas não dá pra ele ter sempre razão, a porque soberania tem cliente doido também. Que ele tá pagando a conta, mas existe... Ele pode ter alguma razão, sim, é certeza que ele tem sempre mais razão do que... Mas ele tem alguns deveres, né? Ele tem alguma coisa que ele não pode interferir na gestão da sua empresa. Eu vou dar um exemplo... Ele pode dar sugestão para melhoria, mas não na gestão. Mas eu vou dar um exemplo de coisa. Às vezes, numa plataforma de educação, a pessoa chegou lá, ela comprou um treinamento. E aí ela se inscreveu no treinamento. Aí ela vira e fala assim, não, e agora eu quero marcar uma sessão de atendimento com o Romani, mas isso não estava incluso no treinamento. Por quê? Porque se eu for fazer isso para todo mundo, eu vou morrer. Não tem. Aí você vai deixar os 99 fala assim, ó, isso é Jesus que fazia isso. e isso em parábolas ele falava ainda, né? Humanamente não dá, cara. E a questão é que, imaginando, aí eu tenho a minha esposa, eu tenho minha avó, eu tenho minha mãe, eu tenho que cuidar das minhas coisas também. Então, quando a pessoa entende, não é porque eu tô sendo egoísta, porque eu não posso, mas você não pode fazer um atendimento de terapia comigo aqui, 2 horinhas e tal. Não é por ela, não, que talvez eu podia abrir uma sessão. Sim. Só que aí se eu abrir essa, acabou. É injusto com aquele outro e com aquele outro. Então, ó, o combinado foi esse aqui, ó. Eu vou te entregar mais que o combinado. Isso eu sempre faço. Mas eu também não vou pegar e falar assim, ó, é a mesma coisa, sei lá, eu te prometi entregar um apartamento. Eu vou te entregar 2? Não existe. Não existe. A empresa quebra. Romani, ó, você conduz aí, né? Tô aqui para responder o que você perguntar, cara. E a gente vai fazer esse bate-papo aí e gerar valor para sua audiência aí. E a gente tá tocando muito no assunto de empreendedorismo, de questão de cliente. Parece que a gente tá até falando mal de cliente. Não estamos falando mal de cliente. A gente tá expondo as coisas que, por exemplo, você falou, educando em questão de conceito, porque a gente quer servir muita gente, servir com qualidade. Isso. Né? Servir com qualidade, tem umas coisas no mercado que cara, eu respeito quem faz, mas eu também não concordo e não faço e deu certo para mim. Exemplo, tem cara que ele para trazer um cliente novo, cara, ele faz de tudo, ele baixa preço, ele faz de... Aí, cara, tem cara que tá andando com ele, tem cliente que já investiu na empresa, ele não conseguiu enxergar isso ainda. Tem cliente que já investiu na empresa dele, já gerou valor para ele, ajudou ele a pagar as contas dele, da equipe dele, tá 2, 3 anos, 5 anos com ele, sabe o que ele faz? Ele pega todas as coisas boas, que é o mercado que ensina a fazer assim, ele vai lá e, cara, abaixa a guarda, né? Eu ia falar até uma outra coisa feia, ele abaixa a guarda pro cara que tá acabando de chegar, pro cara vai sentar na janelinha. Você entendeu? Não? Essas coisas para mim não... Isso eu trato com o cliente como o pessoal de casa também, a base, entendeu? Não? Pô, tem que plantar, cara. Para você poder colher, você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que adubar, você tem que... Pô, aí o cara fala isso, eu falo assim, teve um cliente que até brincou comigo, não, eu poderia, eu falei, poderia, a gente vai fazer isso aí, me dá mais uns 2 anos, vamos trabalhar junto, vamos andar junto, aí você vai ver que... Não, mas eu falei assim, não, isso aqui já fez... Então, mas eu sei que você faz, por isso que eu tô perguntando, eu falei, mas você quer que eu conte toda a história dele? Aí eu falei, cara, esse cara já fez isso, esse cara já chegou, confiou uma vez, ele pagou a obra quase toda pra mim, assim, ó, pum!
gerou valor para mim, eu fiz negócio, ganhei dinheiro. Como que eu não vou fazer um negócio para um cara desse? Eu também acredito muito nisso. Você está entendendo ou não? Eu valorizo muito. Plataforma de educação. Às vezes tem um cliente antigo. Eu vou e lanço uma promoção, alguma coisa de um bônus especial para quem se inscreve. Todo mundo que é antigo recebe isso também. Eu faço isso. Os primeiros, né, cara? Honrar, né? Eles que acreditaram e financiaram o projeto, Sim. inclusive, para o projeto existir. Aí eu tenho programas de mentoria, pós-graduação. Às vezes a pessoa entrou numa mentoria, ela acreditou primeiro. Eu pego, às vezes a mentoria está o dobro do preço. Ela às vezes ainda continua pagando aquele preço antigo, ou eu incremento mais entregáveis. Que fala, cara, você não precisava colocar esses entregáveis para essa galera, porque estão pagando menos. Mas assim, eu sei que precisava. Fala assim, É. você não sabe o valor que já me gerou. Eu sei que você precisa. Eu sei que isso é ato de gratidão, pô. Então, assim, tem que mudar. Eu acho que a gente tá... a internet, eu acho que o digital, ele veio para bastante abrir a mentalidade do pessoal. Tem muito material, né? E não é... frases prontas, mas quem quiser realmente se aprofundar, ele consegue ser um ser humano diferente. Então tem muito conhecimento, tá muito mais fácil de chegar aos conhecimentos. E fala um pouquinho, o que você pretende construir aí no seu negócio, seus planos aí? É muito grande, né, cara? Aí muito grande pra mim, né? Aí quando você chega perto dos grandes lá, você fala assim, dá pra pensar um pouco mais alto. Ontem nós conversando, o cara vendeu a empresa por 11 bilhões, né? Você lembra disso? Você tá de brincadeira, né, cara? Então, Romani, ó, o que nós fizemos, cara? E até o que você imagina, sei lá, plano de faturamento ou plano de crescimento, o número de clientes, sei lá. Essa reformulação da empresa, cara, em questão de, pelo menos o propósito atual, nós estávamos falando no início, realmente é transformação, eu quero, né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso, eu consegui transformar essa mente aqui, eu consegui transformar a mente da minha família, que é parceiraça. Trabalhamos em família, né? Minha esposa estamos 23 anos juntos, 22 de casado, 21 que trabalha junto. Minha filha está com 19 anos, faz 4, 5 anos que ajuda no marketing, já está empreendendo, e por vontade dela também. Então, assim, a outra também tá junto com a gente. E eu vi que precisava fazer algo melhor, e se para fazer precisava de gente, né? E nada mais justo, né, e correto de realmente, cara, esse cara se dá bem também, entendeu? Ele realmente transformar a vida dele e ajudar a gente a fazer esse projeto. Então, nessa reconstrução, teve algumas pessoas que eu conversei, né? Tinha 2 no caso, tinha o meu sócio, tinha mais outro rapaz que trabalhava comigo uns 8 anos já. Chamei eles mostrei para eles o projeto, isso eu estou falando coisa de uns 5 anos atrás, 5 para 6. O outro ficou 1 ano e pouco, achou por bem ficar como funcionário, ficou com a gente até o ano passado, cara 10, parceiraço, né? Desejo só o bem dele, agradeço ele por tudo que ele fez pra gente. E o outro tem um sócio hoje, né, que praticamente administra a empresa, e tem mais gente chegando já para ajudar a gente. E deu muito certo, cara, deu muito certo porque a gente tem um jeito diferente de pensar, mas eu sou aquele cara empreendedor, mas hoje sou um pouco mais racional, né? Então, essa questão de você falar de crescimento da empresa, hoje a gente não é mais só uma construtora, né? A gente, além de construtora, a gente constrói bastante coisas para nós também, fazem algumas incorporações e gera valor para clientes, faz muita parceria com o cliente também. Às vezes tem cara, que ele até brinca com a gente, né? Ele chega lá sonhando que ele coloca a banheira. Foi até engraçado um caso que o cliente colocou até, a gente faz o projeto, a gente viaja com o cara, faz aquele vídeo, né? Colocou a banheira até com a vista para mata, né? O Ara Verde, porque às vezes o nosso cliente às vezes ele vem aqui de São Paulo e eles vão para a cidade lá, que por exemplo, mora aqui num apartamento de 70 metros, 50 metros, e depois vai para lá para morar numa casa de 250, 300 metros, 400 metros quadrados, né? Condomínio top, bastante quadra, né? E aí o cara vai buscar qualidade de vida, né, meu? Aí ele chega lá e vê aquela casa top, o sonho com a banheira e fala, cara, você... Aí me abraçou mesmo e falou, cara, você não tem jeito não, bicho. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, você fez eu sonhar, entrada na banheira, sabe? Sonhei ali, tem momentos felizes com a minha senhora e não vou poder nem entrar na banheira. Eu falei, mas por quê? Ele falou, pô, vamos vender isso daqui, porque eu
eu entendi a sua mensagem, mas na realidade eu não falei para ele. Conversando com ele, qual que é o jogo? A gente sempre conseguiu, o erro que eu fiz uma vez, né? Construir do sonho, tudo que é sonho é top, cara. Como que um cara, por exemplo, ele vende o sonho e ele fala ao contrário disso, né? É legal sonhar, é legal você realizar, mas desde que seja o tempo certo. Entendeu ou não? Porque uma conta rápida aqui, só para o pessoal pegar, né? Quem quer da área, ou empreendedor mesmo, né? Raiz. Às vezes os caras vão lá, eles chegam lá com 500 mil e vai fazer um empreendimento de 2 milhões, 1,5 milhão. Só 500 mil ele tem, que é um apartamento, alguma coisa. O empreendedor faz muitas coisas. Ele rouba a empresa. Eu falo assim, empreendedor e cara executivo mesmo, né? Tem uns que tem potencial de compra, eles vai lá. Aí ele vai buscar no banco, cara, coisa de 1 milhão e pouco, né? Tá certo, não tá errado, né? E vai gerar valor, então ele vai lá e faz 1,5 milhão de investimento, 2 milhões. Só que aquilo ali, se ele faz 1,5 milhão... E a gente sabe que obra, na hora que pensa, vai gastar 2, gasta 4. Gasta um pouquinho mais, né? Gasta um pouquinho mais. Aí, o que acontece? Ele investiu, 1,5 milhão, 1,7 milhão, só que aquela casa já vale 2,5 milhões, 2,700, dependendo da localização, às vezes até dobra o valor. E o que ele faz, cara? Ele, cai dentro e sonha, só que para ele carregar aquilo ali, às vezes é muito pesado. Porque a vida que ele tinha, que ele estava gastando, vamos dizer, 20 mil por mês, ela acaba passando para 35, 40. E às vezes ele financiou parte. E aí ele fica, cara, a palavra é essa, fica endividado, fica forçado. E aí o sonho, o cara quase nem curte a banheira. Então, exemplo, só que se ele pensar em questão de investimento, é muito rápido. Porque se ele colocou... Como que o cara fez? Ele fez com 500 mil, 600 mil, ele conseguiu fazer um patrimônio de 2,5 milhões. Porque ele pegou 1 milhão e pouquinho no banco. O banco é 10%, é o melhor sócio que existe, é o banco. E para imóvel O modelo caixa construção. O que acontece? Isso aí até para o pessoal entender, tem gente que vai financiar carro, furado. Agora, financiar imóvel é o melhor, é o dinheiro mais... Esse da construção mesmo é o melhor, cara. Por quê? A caixa é a mesma taxa. Estou falando da banco aqui, mas os outros bancos fazem, mas especializado é a caixa mesmo. E geralmente a imóvel dá para usar até dinheiro da poupança. Sim, FGTS é a única coisa que eles deixavam usar. Então, assim, ele te cobra 10%. Se o imóvel te dá uma lucratividade de 40%, você ganha 30%. Então, quer dizer assim, o cara ganhava 40 pau de executivo, tem meus clientes, perfis dos meus clientes, às vezes eles ganham lá 40, 100 mil reais, de 40 a 100 mil reais, e eles fazendo construção junto com a gente, às vezes ele vai ter esse mesmo salário só usando o nome. E quando ele saca isso daí, cara, tem vários, não tenho não. Ó, logo no meu podcast lá que você vai ir com a gente lá também, eu vou fazer com alguns clientes. Você vai ver o que o cara vai falar. Meu, esse cara, ele acabou com o meu sonho, mas ele fez eu sonhar muito melhor. Porque assim, aí o que acontece? Ele pega e entra numa parcela muito alta, o custo de vida dele aumenta, aí que ele não pode sair da empresa mesmo. Aí é chicote. Aí quando é o empreendedor ele tem que vender a qualquer preço, queimar estoque, fazer isso. Por quê? Porque ele tem coisas para pagar, ele mudou de vida. E na realidade ele não precisa realmente da casa. A casa é barato, pô, é 10, 15 mil reais de aluguel, 20, 30, depende da realidade de cada loteamento. Mas às vezes ele está com 2,5 milhões ali. Então, às vezes, em 18 meses, ele ganha 1,5 milhão, 2 milhões. Isso dá 3 salários dele de 3 anos. Entendeu? Aí, se ele faz isso aí 2, 3 vezes, quando ele for fazer, ele não deve mais nada para ninguém, e ele acha negócio. Queria eu, cara. Hoje a gente faz algumas coisinhas assim, investe em algumas coisas, né? Qual é o melhor dinheiro? É legal ganhar dinheiro com o negócio da gente, certo ou não? É bom. Mas quando você coloca em algum lugar, nem esquenta, os outros estão trabalhando, o cara te traz a margem. Você tá entendendo? Aí você tem que ter cuidado para não cair no golpe só. Toda hora acontece isso aí, pô. Aí o que acontece? Se você tem a pessoa de segurança, vai lá e faz, confia, acabou. O que eu gosto de dizer, hoje as pessoas, uma coisa importante, confiar e conferir. Confiar e conferir. Ou até como alguns dizem, confere, depois confia. E uma coisa interessante, eu gosto de dizer, qualquer coisa que tenha uma margem acima de 1% ao mês, você tem que estudar aquilo ali de fato, para entender aquele mercado, porque ou existe trabalho ou tem uma oportunidade aí que de fato você tem que pesquisar.
Porque tem gente aí, isso é interessante. É diferente, construção, o mercado real, o negócio tá lá. Então você vai vender aquilo ali, o negócio tá no terreno. E outra coisa, você faz um cronograma físico e financeiro, né? O cara vai fazendo, ele vai pagando, ele vai vendo que ele tá conquistando. Exato. E na hora que ele conquistou, que ele investiu 1 milhão e pouco lá, ou 2 milhões, e o negócio valeu 70% a mais, pô, construiu patrimônio. E isso é muito interessante. Aí só tem que tomar cuidado para ele não antecipar prazer. Se ele antecipou prazer, se tiver no momento, tá tudo certo. Eu tenho clientes que faz que... Eu tenho um senhor mesmo que ele falava só assim. A maioria dos clientes fala, acabou o dinheiro. Em obra é normal você ouvir isso. Não aguento mais. Às vezes você bateu a laje, o cara tá falando que acabou o dinheiro. Esse senhor mesmo, ele falou assim, ó. Como que se diz? Foi dinheiro aqui. Nunca falou acabou o dinheiro. Mas são poucos que falam que foi dinheiro aqui. Ó. A maioria fala acabou o dinheiro, né? Uma coisa interessante, até uma reflexão. Estava lendo sobre isso. A ideia de financiamento de casa nesse monte de parcela, tipo, o cara pagar isso em 30 anos. 30 anos, 420 meses. E por aí vai. Começou nos Estados Unidos na época que falou, cara, eu tenho que dar um jeito do colaborador ficar na cidade. Porque... Aí, é disso que eu tô falando. Porque você amarra o cara. O cara sonha, né? Ele aumenta o custo de vida dele. E aí, as crenças, qual que é? Né? O cara tem pai que se ele souber que o filho tá com o nome sujo, o cara é deserdado, né? Então ele fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não posso ficar com meu nome sujo. Meu pai souber que eu tô... Aí ele aguenta xingo de chefe, faz não sei o quê, e cara... Então, o empreendedor queima a sua margem e vira naquele looping. Porque é simples, Romano. Como que você ganha 40 mil por mês e você pega e vai investir 1,5 milhão, 2 milhões do nada dentro da sua pessoa física? Pega essa conta. Pega lá, 2 milhões divide por 30 mil reais. Quantos anos você não teria? Aí 30 mil reais, só que desses 30 você gasta 25. Na realidade, sobrou só 5. Você está fazendo um investimento de 1,5 milhão, 2. Então você está roubando a sua empresa. Eu falo isso para os meus clientes. Aí o cara fala assim, mas você é louco falar isso? Eu falo, não, pô, eu não quero que você sofra. Agora, se você estiver no seu momento, faça mesmo. Curte a vida. Você não sabe o dia de amanhã. Mas se você souber fazer isso, o que acontece? Você vai abrir outro negócio e está ganhando dinheiro com isso. E deu muito certo. Isso eu estou fazendo só apenas uns 5 anos aí, 5, 6 anos direto. Aí eu não vendo, aí o esforço o CAC é 0. Porque o cara não é um cliente. Ele faz daqui a pouco não vai para a segunda, para a terceira. Ele está aqui fazendo segunda, terceira, ele está investindo em cotas com a gente em outras coisas e virou um ecossistema. E às vezes ele mesmo vira vendedor de algum, porque ele... Você entendeu? Aí fica fácil, porque assim, ficou um bom negócio para nós, né? Em questão de projeção, a gente escalou, montou um negócio, formatou, vendendo a mesma coisa. Não, a gente agora que tá, eu tô vendo o EPS, vi o Lightwall, não gostei muito, Steel Frame não vou mexer, que tá com bastante gente, mas o EPS tá tentando bastante, talvez já daqui um dia a gente vai fazer um barulho em construção em EPS, mas o modo construtivo de 5 anos que eu reconstruí a empresa é o mesmo jeito, só o jeito diferente de administrar. O jeito diferente de contratar cliente, o jeito diferente de contratar as pessoas, o jeito sem mimimi, ser reto, sem enganação, entendeu? Toda hora chega e-mail, quero participar, quero ser seu fornecedor, quero ser isso. Cara, segura aí. Quantas, sei lá, casas você construiu ou apartamento? 25 anos. A gente já fizemos galpão, verticalizamos, já reformas. Os últimos 10 anos a gente só faz casa de médio padrão. Legal. Médio padrão, 400 casas. 400 casas? 400 casas. De médio para alto. Em quanto tempo você faz essas 400 casas? Cara, a gente faz uma casa aí, por exemplo, vai de 12 meses a 14 meses. Tem umas que vai até 18, devido ao quantas tamanho. Você construiu geralmente ao mesmo tempo? Hoje a gente roda 18, 20, só que agora a gente já começou a abrir outras unidades. Estou chegando agora em abril em Indaiatuba. Se Deus quiser, esse ano é para abrir 3 construtoras. E para 2025 a gente vai chegar na casa de uns 30. Legal. Que a gente dá mentoria e esses nossos amigos aí às vezes viram sócios da gente. Muito bom. E a gente tem um formato também, outras empresas que é esquadria de alumínio, marmoraria, esse tipo de coisa para fornecer para nós mesmos. Fala um pouco mais de ecossistema.
Ecossistema. Então, cara, ecossistema, ele nasceu, na realidade, primeiro pela necessidade. A gente já faz 90%, 95% das obras e o que... Só para o pessoal entender aqui um pouquinho, o que é um ecossistema, pessoal? Por exemplo, imagina, vou dar um exemplo do cara lá da plano de saúde. Às vezes você tem você é dono de um plano de saúde e aí você tem um monte de gente que adere àquele seu plano de saúde. Consequentemente, tem um monte de hospitais que são seus clientes. O hospital precisa lavar roupa todo dia. Então, você abre uma lavanderia, você já começa ali dando certo. Sim. Você já tem ali roupa para lavar que já paga as contas e dá lucro. Então, é interessante pensar, o ramo da construção é a mesma coisa. O que você pode acrescentar e perceba, pense nessa pergunta. O que baseado ou nos seus clientes ou no que você já precisa, que talvez você poderia ser o fornecedor, Sim. dentro de uma outra empresa que fornece para você mesmo e ter lucro, e nada de errado com isso. E o principal é aumentar a sua qualidade. Aumentar a sua qualidade, o seu produto final. A gente vende o produto final, eu vendo uma casa pronta pro cara. Porque você tem controle de quem está fornecendo. Às vezes eu fazia 90%, 95% da obra, que na hora que chegava o cara do mármore, chegava o cara da marcenaria, era um Deus nos acuda. E aí a frustração do cliente vinha, né? E às vezes atrasava, às vezes não era... O cara mostrava uma coisa, chegava outra... Entendeu? Então aí foi fazendo essas necessidades. Aí também, por exemplo, como a gente faz para vender nós e tem clientes investidores, né? Que quer saber só o final da linha, que investe muito para constrói para vender, precisa vender esses imóveis. Então a gente abriu uma imobiliária também só focada, mas não, por exemplo, os maiores parceiros nossos são as imobiliárias e corretores. Aí os caras, 2 ou 3 que não conhecia, né, que via lá, falavam, pô, mas os caras vão fazer tudo agora. Eu falei, meu amigo, a nossa calculadora, botão de menos e dividir, a gente arrancou, a gente não usa esses botões. Exemplo assim, a gente só vende imóveis nossos, né, e a gente tem 400 casas, tem muitos clientes que a gente reativou, tá colocando ainda, a Bia tá fazendo esse trabalho, a minha filha, tá colocando os imóveis. Tem gente que morava numa casa grande, de 400 metros, tá querendo impor uma de 200. Por ano é quantos imóveis mais ou menos que gira? A gente entrega hoje mais ou menos de 18 a 24, né? Mas agora a escala vai aumentar muito. Não, mas eu vou te falar isso aí também. Para quem que pensa em você, já fez uma casa? Já fez? Às vezes ficou o ano inteiro pelejando, não sei o quê. O pedreiro fala assim, não, vai ficar pronto aí, na hora que vem ainda vai mais uns 3... Pensa numa reforma na sua casa. Ô, Mani, mas pegou o jeito, cara, tudo que se você pegou as pessoas certas, né? Eu devo muito ao time, devo muito à minha família, eu devo muito aos clientes aí que sempre acreditam na gente. Eu trabalho 20, 30% da minha empresa, cara. Mas abrindo o campo e fazendo as coisas acontecer e o negócio roda, entendeu? E é isso, a gente tá ajustando, tá apertando parafuso o tempo todo. Mas eu tenho certeza, e ainda tô até falando pro time lá, cara, vamos, para escalar, para transformar a vida. O que eu passei, eu pego os mentoradas, a gente tem projeto, talvez, comprar a construtora também, que esteja pedalando ali, porque tem muito cara bom, cara, ele sabe executar. Só que ele, às vezes, nesse caos, ele não consegue falar com a turma. Ele não consegue orçar. Você já tem um know-how de outras coisas. Porque se vende. Aí, nessa coisa, a gente já não vende mais. As pessoas pedem para comprar, é diferente, entendeu? Porque, a nossa agenda hoje está para setembro. Já está para setembro, mais 2 meses, aí fechou o ano. Não consegue pegar obra na nossa região. Aí vai, por exemplo, vai abrindo a Iatuba agora. Aí a gente vai vender umas 10 obras lá. Vai abrir em Santana, mais umas 10 obras, entendeu? Você me lembrou de uma coisa interessante. O Silvio Santos, uma coisa que ajudou muito ele a enriquecer foi esse pensamento de ecossistema. Porque, primeiro, né, ele tinha lá o baú da felicidade, que o negócio inicialmente dava dinheiro, falou, cara, melhor dar prêmio, porque aí o imposto, na hora que você dá dinheiro, tem 27%, a pessoa já fica, tá me enganando, não é porque tá enganando, é porque tem imposto. Sim, sim. E aí, não, quando eu dou uma casa, fica mais... e aí que... o baú, né? O que começou? Isso é curioso, caramba, porque aí ele montou a construtora. Nisso. Ele montou uma construtora, que a construtora enriqueceu pra caramba, porque todas as casas do baú da felicidade era ele que fazia. Gerava emprego. Então gerava emprego e aí respeita, por isso que a gente não... quando a gente tá falando a palavra bonita, ecossistema, não sei... Cara, tem gente que só não usava esse nome, mas tem gente que fazia muito tempo, né? E o Silvio fora de série, né, cara? Fora de série, mas é interessante perceber isso e como
tem oportunidade. E é benefício para todos. É benefício para todos. Quando você pensa num ecossistema, pensa em alguma coisa assim, é benefício para todos. Então, a gente fez todo esse ecossistema, vai escalar primeiro sugando a laranja, que isso eu peguei uma palavra do Caíto Maia, estava com ele, o colega perguntou, ele falou, cara, mas eu tô pensando em ir para, por exemplo, hoje o metro mais quadrado mais caro, dos mais caros, Florianópolis, não sei o que, eu podia falar, cara, custo é quase a mesma coisa, eu já vou aterrissar lá. Falar nisso, já teve convite, já tem uma colega que eu falei assim, deixa eu abrir pelo menos umas 10 aqui, depois nós chega aí. Mas, não é porque o formato funciona, cara, os clientes viram torcedores, fã da marca, acabou. Se você tem um cara que ajuda a pagar a conta, acreditou, agora você faz os outros acreditar e entregar esse produto top para ele, vai dar tudo certo, entendeu não? Você pega a sua base e fala, cara, aqui dá para vocês transformar a sua vida de vocês também, porque tem alguém querendo financiar isso, entendeu? E o que você acha, por exemplo, você fala, foi pedreiro ali, ou servente, o que talvez tenha sido o principal diferencial que te fez construir tudo isso, sócio e grandes construções e tal, para talvez uma pessoa que vai passar o resto da vida, e nada de errado com isso, é importante trazer isso, mas só como servente. Honrar as pessoas. Ver quem sabe mais que você, tirar o chapéu, acreditar. Teve momentos que alguém olhou para mim e falou, cara, você é monstro, e eu não sabia. Pelo menos no que eu fazia, eu era monstro, eu fazia diferente. Só que eu vendia meu produto junto com as bananas podres. Eu fazia muito mais e entregava um negócio sem valor. Então, isso não me fez ter soberbice, mas, poxa, cara, dá para subir a régua, entregar mais com qualidade e cobrar o justo. E isso é interessante também, pensando, porque, cara, tem gente que fala assim, mas se eu tô aqui no meio das bananas podres, então tem que só vender banana podre. Acabou, aí você fica nessa. Exato. Você fica nessa. A pessoa tá roubando dela mesma. Dela mesmo. Por exemplo, porque tem cara que não faz nada e ainda quer cobrar, né? Joga nada e quer massagem. Joga nada e quer massagem. Porque tem um estudo, e esse é um estudo mais de psicologia mesmo, do efeito Dunning-Kruger, que é basicamente... cara, isso é interessante porque quando você pergunta a uma pessoa que ela tem resultado, ela não sabe nada daquele assunto, essa é a realidade. Vamos supor que ela começou a estudar aquilo tem um mês, uma semana. Vamos supor, sei lá, você começou a estudar eu estudar sobre construção há um mês ou você estudar sobre psicologia há um mês. Sim. Você começa a ter uma impressão que você já está entendendo aquele assunto. Mas você só está no achismo. Você está só no achismo. Achismo, cara. E aí é um perigo, porque quando você se autoavalia, você fala, não, eu entendo disso aqui um nível 8, nível 9. Só que na realidade você não sabe nada daquilo. Não sabe nada. E vice-versa. Está no conceito. Está no conceito. Curiosamente, o cara que entende mais, ou seja, vamos supor, tem um cara que está naquela estrada lá tem 4 anos. O cara que está há um mês, ele dá nota 10. O cara que está há 4 anos, ele dá nota 7, dá nota 8. É isso aí. Porque começa a ter, ou 6, começa a ter noção de que tem muito a aprender. Assim, Romani, hoje, olhando no mercado, olhando a nossa região, né, por exemplo, eu atendia 150 quilômetros, a partilheira cheia, 150 quilômetros. Hoje é no quintal de casa. Porque, assim, só a nossa região tem juízo para 20 anos. Por que eu vou ficar? Aí a palavra do Caíto, cara, ele falou, é legal, tem lá 15 mil reais, eu vou construir com 6, 7, pô, olha o lucro disso aí, entendeu não? Só que assim, cara, hora logística, hora não sei o que, aí você desfoca do seu principal. Ele falou, aqui que ele falou, suga a laranja aonde você tá primeiro, pô. E não, tá tudo certo, depois que você preparar, aí isso vai te dar base, isso vai te dar força, você vai estar robusto. E às vezes você quer ir pra guerra, quer ir enfrentar batalhas maiores e tá frágil. Você tem que saber qual o momento que você tá, entendeu? Você tem que fazer esse autoanálise toda hora. Então, tem que saber o momento que você tá fazendo. Cara, tem hora que independente de quem seja, cara, principalmente quem respeita quem tem resultado. Por exemplo, onde a gente frequenta hoje, graças a Deus hoje, né? Os investimentos altos, o grupo mais forte do país, não é isso? Algumas centenas de milhares de reais aí. Bilhares, né? Não, eu falo só para estar lá. Só para estar lá. Só para estar lá. Tô falando que gira lá é muito mais. E o conhecimento. Então, o cara, às vezes ele tá falando do mesmo, aí eu ainda falo assim, eu fico assim, cara, fala mais, eu quero entender mais. E tem vezes que eu realmente não sabia nada. Você entendeu ou não? Porque tem hora que você quer falar e perguntar antes do momento, você tá de brincadeira, pô, deixa a conclusão, deixa quem tá na estrada falar mais. E uma às vezes coisa poderosíssima,
às vezes você fala, mas eu já sabia. Tá fazendo? Então não sabia não. Saber e não fazer? É até feio falar que sabe, né? É até feio falar que sabe. Então, o óbvio, ele é muito importante ser tratado, principalmente porque é diferente. Se uma pessoa sem resultado me disse aquilo, eu posso, não sei se eu vou fazer ou não. Agora, se alguém que tem um resultado realmente expressivo me disse, eu falo, eu já sabia, alguém já tinha me dito. É totalmente diferente a assimilação daquele conteúdo e a possibilidade, inclusive, de pôr em prática. É verdade. É isso mesmo. E, cara, projeto futuro. Estamos aí para servir, né? Para poder, o que precisar da gente na área de construção, a gente conhece um pouco de imóvel de leilão, imóvel de fazer como consórcio. Cara, dá para ganhar, mas não é pouco, é muito dinheiro. A gente se dispõe, né? Falar com... a gente participa de alguns grupos aí. Cheguei num dia, o cara me abraçou. Cara, obrigado. Eu falei, nem lembrava, tava tomando um vinho, eu falei, nem lembrava que tinha falado. O cara... E a gente fica contente isso aí, né? E isso... um cliente falou para mim, cara, você conhece. Então externaliza isso aí, pô. É o seu dever. Você conhece de algum assunto, você não pode ser o cara chato da mesa, só você querer falar. Mas se der a oportunidade, porque tem gente que precisa, às vezes, ninguém consegue ser expert em tudo, né? Então, a gente, pelo menos o que a gente pode contribuir, a gente contribui. E eu fui lá, por exemplo, no propósito do Class, né? Para mim entender o jogo do equity. Se for para entregar o jogo do equity, eu vou entender com os melhores. O cara que já fez alguns, né? Ele já fez alguns. Cada vez que ele vai falando lá, inclusive, viu o episódio de vocês que você fez aqui com o Assis, que história, o Assis é monstro, né, cara? E vou até falar, a gente já até meio premarcou alguma coisa, eu vou falar com ele para entender né, pra ele assessorar a gente e a gente vai buscar o BI aí. Cara, o projeto e é para fazer o bem, cara. É para fazer o bem. Eu até falo para Deus, Senhor, se subir um dia na cabeça, tira. E o que são valores, princípios que você busca levar para a vida, para seus filhos, para você? O que são? Respeito ao ser humano e falar pro cara, você pode, se você quiser, você pode. E você vai conseguir tudo que você almejar, vai ter a vida que você quiser. E se você se colocar ao dispor de Deus, você vai poder ajudar muita gente. Através de você, não só o dinheiro, mas né, o dinheiro é só um meio às vezes, mas em questão de palavras, cara, de poder, Hoje, conversei com uma cliente, pô, ela me deu 5 minutos, depois ela ficou chorando no online. Cara, obrigado. Eu falei, esquenta a cabeça não, tá pausado o contrato, depois não resolve isso aí. Foca no seu negócio, pô. A gente fala com propósito de vida, pô. Nós precisa ajudar as pessoas, não é hipocrisia. Entendeu? Não é... Então, a gente ensina nossos líderes a fazer isso, ele olhar. Mudar a mentalidade das pessoas. Cara, a gente realmente, propósito de vida é mudar a mentalidade. Pra gente ter um país melhor, é só se essa turma que tá vindo aí, eles querer fazer diferente. Parar de ser o Martim lá, de querer empreender só para ter um carro bom. A gente é muito egoísta, cara. A gente é muito, né? Querendo ou não, a gente é egoísta, né, meu? Então, cara, dá para você ter um carro bom. Se eu soubesse, ia ter 10 carros, ia ter 10 casas, dá para fazer muito mais, ensinando os outros ainda a fazer. Eu ensino o meu encarregado. Esse dia eu falei, cara, dá para você ganhar dinheiro. É que eu não vou pegar o celular agora. Hoje, eu mandando para um estagiário, por exemplo, o cara vai ganhar R$2.000 por mês, eu já sei que a conta dele não fecha. Aí daqui a pouco ele faz serviço extra, ele ganha 3 e pouco. Sabe o que eu faço? Cara, o melhor negócio é comprar e vender. Achei um negócio, falei, que é coisinha pra gente ganhar uns 5 conto por mês, 2,5 pra mim, 2,5 pra ele. Falei, acha, você vai trabalhar o final de semana e aí eu coloco a metade do dinheiro, você coloca. Você entendeu? Ensinar as pessoas a fazer esse jogo, porque é fácil demais, é que as pessoas ficam dentro de uma caixa, Romani. Então, a mudança de mentalidade. O que são aí princípios para a pessoa que quer empreender, que você acha que ele vai ter que ir desenvolvendo? Humildade vem diante da honra, é bíblico. Humildade diante da honra, tem que ser humilde, depois você vai ser honrado. Pagar o preço. Quando eu falo pagar o preço, não é deixar a família,
Lá na nossa empresa a gente não quer o cara se matando de trabalhar, deixando a esposa sem um final de semana, não, cara. Mas um dia que precisar, ele vai ter que trabalhar um pouco à noite, ele vai ter que se dispor, né? Por exemplo, a gente já entra numa entrevista, cara, você está disposto a se abrir a crescimento, a participar de imersões, tiver que treinamento. Então, assim, humildade diante da honra, se abrir a crescimento, pagar o preço desse jeito e família, ter família, entendeu? Então, 3 coisas aí. Cara, os princípios, honrar quem veio antes da família dele, mas falar, cara, eu posso fazer diferente, eu vou quebrar o ciclo aqui. E se juntar e escutar, né? Porque mexer com gente teimoso, aí dá trabalho. Aí você tem que ensinar aí. Muito bom isso. E o que geralmente é os principais erros cometidos, assim, que a pessoa fala assim, cara, ele vai fazer e, sei lá, deu tudo errado ali, que geralmente... Ou... Aquilo até que você já mencionou alguma coisa aqui, mas aprofundar um pouco mais nisso, vou dar um exemplo que você falou, cara, às vezes o cara começa a querer aproveitar tudo quanto é oportunidade, esse é um erro aí, mas fala um pouco mais, o que você percebe? Tudo que levanta a gente é o que derruba a gente, autoconfiança demais. E tem bastante gente desse jeito. A gente estava abordando um assunto... O ego começa... O ego. Arrogância. Arrogância. Isso você acabou de falar aí, você falou, pô, eu li um livro sobre psicologia, eu tô sabendo mais que o Romani. Não, Romani, pô, eu já chego aqui, quero bater de frente. Romani, eu acho que eu ouvi falar, e pô, talvez a quem escreveu daquilo lá, ele pegou de algum lugar que nem verdade não era, ele nem tinha autoridade que o Romani, a vivência que o Romani teve. Você entendeu? Aí, às vezes, ele perde a oportunidade de fazer o quê? De aprender, realmente, com quem teve história. Primeira coisa, cara, eu acredito no que está escrito, no que eu tô vendo, mas eu faço pergunta, né, cara? Quero viver a vivência. Eu respeito, a sabedoria só vem através da vivência. Então, respeita as vivências das pessoas. Então, assim, tem que tomar cuidado com o ego. O ego, ele derruba. Às vezes o cara é autoconfiante demais, as pessoas são inteligentes demais, ele pega as coisas muito rápido, mas isso não quer dizer que vai dar certo. Isso não quer dizer que já aconteceu. Pegou as coisas inteligentes, mas pergunta para quem fez, para quem está fazendo. Tem que ter humildade. Isso dentro de... Até colaboradores, às vezes o cara começa a achar que já sabe de tudo, é difícil treinar esse cara. É difícil de ajudar esse cara a crescer, inclusive. Sim, não consegue, viu, mano? Eu tive alguns casos, teve que cortar. Isso acontece, infelizmente. E colocando, você falou um pouquinho da sua visão, o que foi aí dentro da sua trajetória, um momento que você falou, cara, eu acho que esse negócio vai dar certo mesmo. Você viu que sua realidade tinha começado a mudar. Top. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Me dá 10 segundos aqui para mim refletir, porque teve alguns pontos, mas... Lógico que é uma construção, mas teve algum momento que... Vou honrar um cara aqui. Que você falou assim, cara, minha chave começou a virar ali, sabe? Vou honrar um cara aqui. Eu, quando eu comecei nesse desenvolvimento, que não foi muito tempo, né? Tô falando esses 5, 6 anos, eu achei que eu sabia vender, não sabia. Era um vendedor destreinado. Eu tenho certeza, um dia que você vai fazer a construção, pelo menos perguntar para mim, você vai perguntar. Perguntar, você vai perguntar. O que acontece, cara? Eu até uma vez abracei meu sócio e chorei, foi quando eu vi que dava certo. Quando a gente apresentava os projetos. A gente chegou um tempo lá, quando eu pivotei, desenhei, falei, vai ser desse jeito. Foi bem antes da pandemia. Isso eu lembro que a gente já estava 1 ano e pouco e aconteceu na pandemia. Nós apresentamos o projeto online, fizemos 3 apresentações nesse dia e dessas 3, um gostou mesmo, ficou todo, mas 2 choraram. Sabe o que é chorar do outro lado? Porque a gente aprendeu a apresentar projeto, mas não é o projeto. Você fazer a sua entrevista lá e te apresentar o projeto e acertar tudo que eu conversei com você. Isso era minha obrigação, desenhar, né? Você falar pro cara, fazer as perguntas certas para mim poder apresentar o projeto top para você. Mas isso era o normal. Mas não é o normal no nosso mercado, tá? Tem cara que ele fica desenhando para você 2, 3 meses e não acerta o seu gosto. Mas como a gente já tinha muita vivência, a gente aprendeu a fazer isso. Mas o jeito de entregar, cara. E eu devo esses caras aqui. Até hoje ela segue aqui, faz 5, 6 anos. Sucesso é uma decisão. Conrado Adolfo. Caramba, que legal. Esse cara é monstro. E ele me ensinou como que não era o produto. Ele me ensinou que existe uma forma de entregar. E aí você tem que usar o seu... Eu sempre fui muito coração. Usar o seu coração e tocar as pessoas. E a gente toca na víscera do cara.
Sabe o que é na vista? O cara já apresentar coisa para advogado, o cara, advogado é frio, pô. Advogado, o negócio tá pegando fogo, ele fala, calma, pô, esquenta a cabeça, vai trabalhar. O advogado não tá nem preocupado. O advogado olha para a esposa olhar para ele e fala assim, você tá chorando bem? O cara, por quê? Porque a gente aprendeu a fazer isso, entendeu? Os outros a gente também dava os projetos, 20, 30 mil reais de projeto para vender a obra de 1 milhão e pouco. A gente começou a cobrar antes do cara sentar na mesa, 3, 4 mil reais antes do cara sentar na mesa, com um método, tudo batidinho. E quando o cara chegava lá para a gente apresentar o projeto, ele chorava. E aí ele só queria saber se eu tinha agenda para vender obra. Então foi naquele momento que eu falei, cara, e vou precisar muito da sua ajuda. Eu falei, cara, nós precisamos saber como que entende a mente das pessoas, mas não para, como que se diz, manipular ninguém, né? É questão de, para mim poder, como que eu posso servir melhor? Como que eu posso acessar, como que eu posso direcionar ela? Aí eu tirei o cara que é consumista, vira empreendedor junto com a gente, entendeu? Nos casos que eu contei, o cara achou que ia morar na banheira e depois falar, pô, falei, cara, que top, aí tá gerando valor, falou assim, eu até falei pro meu sócio, é questão de tempo, vai sobrar uma beiradinha pra nós, né? Tá gerando valor pra eles, entendeu? E sobrou, cara, graças a Deus. Sobrou uma beirinha, sobrou um pouquinho mais. Sobrou... Aquilo que nós falamos, opa, enriquece alguém que fica mais fácil você enriquecer. Você entendeu ou não? Aí é esse momento que eu vi que, porque teve uma desconstrução para ter uma construção. Então foi 8 anos árduos. Eu tenho certeza, agora nós estamos caminhando, por exemplo, pro caminho do M&A. É uns 4, 5 anos. Mas está muito mais fácil. Cara, isso é muito legal de entender. Porque tem gente que entra e fala assim, não, mas tem que ser mês que vem, tá doido. 4, 5 anos para falar assim, cara, tá aqui, se alguém quiser comprar. Talvez vai mais uns 2, 3 para entregar, para estar dentro, talvez não saia, vai estar pronta, se vai vender ou não. Até fala para os meninos, fala, cara, se precisar... Teve um cara que eu entrevistei aqui, que ele fez o M&A, vendeu a empresa, algumas ali bem vendidas. E o que foi muito interessante, ele falou, cara, fui vender a primeira vez, ele estava com faturamento de 30 milhões no ano de faturamento. Né? E aí o cara dava lucro e tal, falou, quanto que vale? Ele mostrou lá, tipo, não lembro exatamente o número, é tipo, 2 milhões negativo. Você tá louco? Tipo, dá lucro o negócio, você não tem... Aí, só que ele teve a humildade, em vez de ter essa mentalidade, você tá louco, não sei o quê, cara, então me explica aqui, o que eu tenho que fazer para preparar para esse negócio? E aí o cara foi apontando. Aí, primeiro, que ele descobriu, primeiro, se você morrer, você vai deixar um monte de passos de trabalho, está tudo na sua cabeça, a empresa, aí ele foi vendo. E outra, se alguém pegasse essa empresa, primeiro que sem você ela não anda. Segundo que as pessoas que estão lá, pode ser que tenha passivo trabalhista, não tem processo nenhum criado. Para trocar um colaborador, ninguém sabe o que tem que fazer, só você. Ou seja, estava mesmo parte de governança. Mesmo sendo uma empresa que teoricamente já estava com tamanho expressivo, ainda estava cheio de fura. Só que ele teve essa humildade. E foi esse tempo que você... Curiosamente, foi 5 anos. Ele organizou ela 5 anos, gabaritou o checklist do que o cara passou. 5 anos depois ele vendeu a empresa. É teu colega do e vendeu muito bem vendido. Quando eu entrei, eu liguei para no CRES, eu entrei e agradeci a menina. Eu falei assim, cara, já valeu a pena. Porque eu tomando vinho, eu tava tomando vinho com a menina. Aí eu perguntei, eu sou um cara assim... Você sabe, se a gente estuda muito, a gente tá muita coisa, a gente ouve muita coisa, fica 3 dias em imersão, ou conversando com um monte de empresário, certo? Na mesma frequência, tanta informação que você pega. Sabe o que eu faço, cara? Eu aprendi a ter como eu sou desprovido de tanta inteligência, eu não sou tão inteligente, o que eu faço? Eu vejo o que eu dou, às vezes é o que tá doendo. Eu tento mexer, que é o que vai resolver, é o que tá doendo. Pô, isso aqui tá latente, eu vou resolver. Não, o que eu dou conta? Às vezes é onde que eu dou conta primeiro. Tá doendo pouco, mas pode começar a doer muito, mas isso aqui eu vou dar conta para ele não doer mais. Aí eu foco nesse cara. Aí quando eu entrei lá, eu conversei, eu falei assim, cara, é você mesmo que eu queria, porque eu entrei por causa do equity, né? Eu falei, fala para mim 3 coisas, meu parceiro. O que eu tenho que fazer na minha empresa para preparar ela e há quantos anos mais ou menos? Ele falou assim, mas a empresa fala, faz mais de 20 anos, mas esquece. Aquilo só foi história, aquilo só foi para me deixar vivo. Daqui para frente eu tenho que reconstruir. E graças a Deus hoje ela já funciona. Hoje se fosse para ficar rico já tava bom, não tá ruim não. Tá? Ainda mais abrindo essas unidades aí.
Mas eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Aí ele me deu 3, passo a passo. O cara faz isso, toma cuidado com coisa familiar, os acordos, isso que você falou, quando tem que estar tudo registrado. Aí, por exemplo, esse último ano agora, já faz 1 ano e pouco, a gente tem um escritório de arquitetura, de advocacia, separado, né? Que aí tá mexendo em governança, mexendo em contratos de veste, em contrato disso, aquilo, deixando o negócio tudo amarradinho, os próximos sócios. Por exemplo, questão de franquia, conversei com o Rafa, o Rafa falou, cara, franquia é top, é show de bola, mas se é para M&A, o cara é pouco, você vai ter 30, o cara vai ter 30 sócios. O cara não vai ser sócio de uma coisa só. Então, seja sócio. Aí eu pivotei, sócio, meio franquia, dando a possibilidade pro cara pagar, e deu certo. Mas isso o quê? O lugar certo, falar com a pessoa que faz, quem tá fazendo, e o cara vai dando as dicas, entendeu? Não. E investir, cara. E nem todo mundo, ó. Tem muita gente que quer, ó. Isso pode dar um recado aqui, ó. Tem muita gente que sonha, quer fazer as coisas, não sei o quê, sabe? Fica que nem louco. Mas não tudo ele acha caro, não tem coragem de investir. Caro, pô, é aquilo que você não pode pagar e não vai te dar o resultado que você quer. Desde que você sabe o valor que aquilo vai gerar para você, respeite também, pô. Né? Converse e às vezes a pessoa fica lá, deixa eu tentar, e aí ele fica aquele baratinho que sai muito mais caro. Você é doido. Porque, cara, não existe caro se a gente for parar pra pensar, se dá retorno. Caro é o que dá retorno. Se eu comprar uma coisa de R$1.000 e ela não trouxe retorno, foi caro. Sim. Se eu comprar uma coisa de 100 mil e ela me trouxe 1 milhão, foi barato demais. Me dá mais dessa aí de 100 mil. A nossa construção hoje, o cara fazer com a gente, Romani, é coisa de 15% a 20% mais caro ele vende. Só por usar o nome da empresa. Legal. A Construmart fez. Aí o cara fala assim, então, meu amigo, vou comprar, porque ele já sabe que ele vai ter todos os projetos, a obra está registrada, as fotos da casa, tudo já bonitinho. Foi aí algumas centenas que já deu para aprender muita coisa no meio do caminho. Então, top demais, cara. Romani, assim, cara, gratidão pro cara de ter abrido esse espaço. E me fala aqui, uma mensagem, se fosse para o mundo inteiro ouvir uma mensagem do Martim, que mensagem você gostaria? Eita, nossa. Vem pra Construmart. Eu tenho lá falar assim, ó. Boa! Valoriza o negócio. Nossas camisetas lá, a gente usa, nós tem o nosso... a gente fala que a gente vai mudar o país, né? Junto com mentes brilhantes igual vocês aí. Escrito, estampado nessa... Nós vamos mudar esse país. Vem pra Construmart. A Construmart não tem nada a ver com construção. É questão de transformação. Transformação de mentalidade, junto com pessoas muito melhores que a gente. E se a gente quiser, a gente consegue mudar. Então, se tá meio sem rumo, vem pra Construmart que nós vai mudar esse país aí, cara. E agora, só um ponto. Como que vocês vem pro Instituto Romani aqui, né? Pra cuidar da... Vou deixar as redes sociais do Martim aqui embaixo, pra quem quiser conhecer mais. Mas vamos lá. Até para entender um pouco. Como que a Construmart transforma o país, na sua visão? Cara, gerando emprego e gerando mentalidades. Porque o maior PIB brasileiro hoje é a construção civil. A construção civil é o maior PIB brasileiro. Onde o dinheiro mais gira é a construção civil. Não para. E um dia eu quase fui trabalhar de empregado para os outros sem saber que eu tinha uma mina de ouro, né? E depois que eu entendi isso aí, que tudo gerava em torno da construção civil. Então, se a gente, para mudar as coisas, a gente não consegue mudar só com palavras bonitas, fazendo isso, fazendo aquilo, a gente vai precisar do dinheiro. A gente vai precisar do dinheiro. Se o maior PIB está na construção civil, que eu acredito que vai ficar por algumas centenas de anos ainda, o que acontece, cara? Se a gente se aplicar nessa energia aqui, pode ver, todos os caras mais ricos, empresários, empreendedores, aonde que termina o patrimônio deles? Real estate, tem o imóvel. Imóvel, acabou, então vai terminar imóvel, vai estar construindo alguma coisa. Então, assim, e aí, quando eu falo essa palavra é mais profunda? É que eu quero que as pessoas entendam, cara, que é um nicho, é um meio, é um trabalho que nunca vai faltar, mas você entre dentro desse mercado, né, ou outro mercado, mas entre com uma mentalidade rica, cara, rica de ser um ser humano melhor e transformar a mente das outras pessoas também, pô, ajudar. Não tem ajuda melhor do você transformar a mente do cara. Mudou o mindset de riqueza. O cara tá comendo pão com mortandela, tá agradecendo. O cara tá comendo caviar e ele tá agradecendo. Mesmo assim, no outro dia ele come pão com mortandela de novo e dá risada no meio das pessoas, não perde a humildade. Cara, isso eu acho que é surpreendente. Muito bom. Passa suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Eu vou deixá-las aqui.
Vamos lá. Ou o site da... @ConstrumartBR, né? Que é a da construtora. ConstrumartBR. @ConstrumartBR. Tem o Martinho, o Mentor. Que esse é um trabalho aí que está 1 ano e meio, 2 anos. A gente fica meio no offline, já tem algumas coisas lá. Mas a gente vai intensificar, né? Tem o Martinho, o Mentor também, que a gente dá mentoria aí para... Hoje está mais focado para dono de construtoras, engenheiros, arquitetos. Pessoas aí que possam ajudar a gente mudar esse país aí. Muito bom. Muito obrigado, Martinho, cara, foi um prazer. Para quem não segue, se inscreve aqui no canal, deixa os seus comentários, as reflexões, vou deixar as redes sociais do Martinho. Lembra, se inscreve no canal, deixa o gostei nesse vídeo. Se não gostou, deixa o não gostei, mas interage aqui com Essa eu não gostei. com a gente, mas acredite, você gostou, senão você não estaria até agora, né? Cara, Romani, obrigado, cara. Obrigado à sua audiência aí. E que precisar de mim aí, você tem um irmão aqui, cara. Tamo junto, meu amigo. Junto. Abraço. Obrigado mesmo, viu? Valeu.